Bora, galera, continuando aí a nossa aula de reclamação trabalhista, tratando da reclamação trabalhista do caso prático aí trazido para vocês, para que a gente pudesse avaliar. Então, agora a gente vai falar um pouco das preliminares de mérito. Meu povo, vejam só, eu citei aí algumas preliminares de mérito que são interessantes, porque via de regra, a gente não encontra muito essas estruturas aí em todos os livros. Então, aí a gente trazendo para vocês aí essas preliminares de mérito já dá uma ajuda para vocês. Não, duas são as principais preliminares de mérito: a de justiça gratuita, tá? E a de tramitação preferencial do feito. Lembrando que a tramitação preferencial do feito se subdivide na tramitação referente ao idoso, né, ao dissídio que verse sobre salário, a falência do empregador, tá, portador de doença grave e a pessoa com deficiência. Coloquei todas as fundamentações legais para vocês e no materialzinho que eu coloquei para vocês, coloquei os dois exemplos de como vocês devem colocar o texto das preliminares de mérito. Fiz uma observação com relação ao pedido de justiça gratuita. Por quê? Quando a gente fala em justiça gratuita, nem sempre há uma necessidade, e foi uma pergunta que já me fizeram aí, vocês já me fizeram, do aluno suscitar preliminar de justiça gratuita na reclamação trabalhista, tá certo? Isso vai depender dos dados que o caso prático assim trouxerem para o candidato. Se o caso prático fizer a menção especificamente de quanto o reclamante ganha, de quanto o reclamante recebe, que o reclamante recebe igual ou menos que 40% do teto do RGPS, então essa informação é que a banca está suscitando aí a hipótese do candidato levantar aí a preliminar de justiça gratuita, tá certo? A fundamentação vai estar aí no artigo 790, parágrafos 3º e 4º, tá? O parâmetro mudou com a reforma trabalhista, antes era 2 salários mínimos, agora é igual ou inferior ao teto do RGP, a 40% do teto do RGPS, tá certo? E você vai pedir aí os auspícios da justiça gratuita, tá? Já com relação à tramitação preferencial do feito, são nessas outras 5 hipóteses: idoso, dissídio sobre salário, falência do empregador, portador de doença grave e pessoa com deficiência. Todas essas fundamentações que eu coloquei aí para vocês na apostila, ela trata do pedido de tramitação preferencial do feito. E coloquei aí para vocês como é que você fundamenta. Como é que você coloca o texto. Da mesma forma que vai ser o mérito lá na frente. Você vai narrar o fato, vai dizer que a pessoa, por exemplo, né, até a presente data, no momento da propositura da ação, ela conta com 61 anos de idade, conforme certidão de nascimento, ou conforme documento de habilitação, ou conforme RG anexo, tá certo? Você narra o fato. No outro parágrafo, você fundamenta juridicamente, dizendo que ele faz jus aos auspícios da justiça gratuita. E no parágrafo final, no terceiro parágrafo, você vai fazer o pedido da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Da mesma forma, com o pedido de tramitação preferencial do feito. Tá certo? Você vai fundamentar, por exemplo, com relação ao idoso, com o Estatuto do Idoso e, no final, o pedido de tramitação preferencial do feito. Tá certo? Então, essas são as preliminares que só são suscitadas dependendo daquilo que trouxer o nosso caso prático. Mas vamos para a nossa peça. Veja que eu já iniciei do mérito, tá certo? E não suscitei a preliminar aí de justiça gratuita, tá certo? Então, eu comecei tratando um pouco do contrato de trabalho. Isso é uma forma minha, tá? Você já pode iniciar o do mérito com a periculosidade, mas eu sempre gosto de colocar um resumo do contrato de trabalho, que são as informações que foram trazidas pelo caso prático para organizar as minhas ideias, tá? Então veja que aí eu fiz um pequeno resumo e disse que outra alternativa não restou ao reclamante se não ingressar com a presente reclamação trabalhista. Se ele foi contratado em 16 de dezembro de 2018 para exercer a função de auxiliar em depósito de fogos de artifício, recebendo um salário mínimo para tanto,
realizando uma jornada de trabalho de segunda a sexta-feira, das 8 às 19, sendo que aos sábados a jornada era das 8 às 14, com 30 minutos de intervalo entre a jornada, ocorrendo a demissão sem justa causa no dia 20 de fevereiro de 2020. E aí, embaixo, eu coloquei que outra alternativa não restou a ele, se não ingressar com a presente demanda. Então não é obrigatório, isso é opcional. Se você quiser colocar, beleza, pode gastar seu tempo? Pode, tá? Se eu coloco nas minhas peças no dia a dia, que aí eu tenho tempo para fazer, mas na prova da ordem, você já pode mencionar o primeiro tópico aqui, que no nosso caso foi a periculosidade. Meu povo, veja só, o que leva o cara aqui a pedir a periculosidade? Você sabe que a periculosidade tem as suas determinações lá expressas no artigo 193 do parágrafo 1º da CLT, lembrando que é aquele que trabalha com explosivo, com líquidos inflamáveis, ou o vigilante, né, o segurança, ou que trabalha em moto, trabalha com energia elétrica. Esses caras, eles têm direito ao recebimento de 30% de periculosidade adicional, de periculosidade sobre o salário básico, que é aquele salário sem os adicionais, tá? Então, parta do pressuposto de que você já sabe onde é que está a fundamentação disso. Você já vai lá na CLT sabendo que isso vai estar, você vai no índice da CLT, já vai procurar na letra P a periculosidade, você vai achar, dependendo do material que você tiver, lá na periculosidade, quando você achar no índice, ele já vai te dar também as outras informações, por exemplo, que está também no artigo 7º, inciso 23 da Constituição Federal. E você, no momento em que você for você colocar isso no mérito, você vai ter que colocar todas as fundamentações legais possíveis. Todas as fundamentações legais possíveis. É necessário, meu povo, que sempre fundamente juridicamente todo pedido que você fizer, né? Sob pena de você ter aquele quesito prejudicado na avaliação pela banca. Então veja, como você está no mérito, você vai utilizar aquela expressão que eu coloquei para vocês, aquela estrutura que eu coloquei para vocês, fato, fundamento e pedido, sempre tópico por tópico, diferente daquilo que a gente aprendeu faz muito tempo. A gente narrava todo o fato, depois fazia toda a fundamentação jurídica e depois fazia o pedido, né? De uma vez só. Mas aí a gente vai fazendo tópico por tópico, fica organizado e fica bonitão, como eu mandei aí para vocês. Não sei se vocês vão se acostumar com esse novo modo de confecção da peça, mas eu creio e tenho certeza que quando vocês se acostumarem, vocês não vão querer fazer de outro jeito. Veja que o tópico da periculosidade está assim: o reclamante, durante todo o contrato de trabalho, exerceu suas funções em depósito de fogos de artifício, aí explosivos, então, sem, no entanto, nunca ter recebido qualquer equipamento de proteção individual, EPI, ou adicional de periculosidade. Se ele não recebeu nem os EPIs, tá? Vocês sabem que o EPI, equipamento de proteção individual, ele pode afastar a incidência do adicional, dependendo se for um EPI completo, que verdadeiramente possa trazer proteção ao empregado dos efeitos da periculosidade. Lembrando que a periculosidade, geralmente, nos equipamentos de proteção individual, nem sempre trazem essa proteção completa, né? Como é no caso, às vezes, da insalubridade, tá? Então, a fundamentação vai estar aí do jeito que eu coloquei para vocês. Como exercício de suas funções era depósito de fogos de artifício, atividade sujeita a contato permanente com explosivos, faz jus, tem direito o empregado à percepção do adicional de periculosidade no valor de 30% sobre o salário base, conforme determina o artigo 7º, inciso 23 da Constituição e o artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Então, em cima, narrei o fato. No meio, fundamentei no outro parágrafo juridicamente. E no último parágrafo, o que é que eu vou pedir? Eu vou pedir a condenação da empresa reclamada no pagamento desse adicional de periculosidade no percentual de 30% durante todo o contrato de trabalho, porque ele foi inadimplido. Só que o adicional de periculosidade, ele tem natureza salarial. Como ele tem natureza salarial, ele deve refletir nas demais verbas.
E aí esse reflexo você tem que pedir também, bem como reflexo nas demais verbas contratuais e resilitórias ou rescisórias. E aí eu coloquei aí para vocês quais eram essas verbas. É necessário citar, é importante citar, mostra a banca que você sabe aonde é que vai incidir essas verbas, esse reflexo do adicional de periculosidade, e mostra também que você sabe que isso incide nas verbas rescisórias. Então, o tópico de periculosidade no mérito tá aí dessa forma, tá? É uma das formas mais tranquilas da gente fazer a narração fática, fundamentação jurídica e realizar o pedido, tá bom, gente? No próximo vídeo a gente trata dos outros tópicos.